tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2017. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4002. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é sogra, da especialidade Grupo Carmologia. O verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana e sogra, professora Marilza de Andrade, que é autodidata brasileira, natural de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 86, docente de Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 88. Então vamos lá aqui na definição. A sogra é a consim, mãe do cônjuge, homem ou mulher, quase sempre figura de certa preponderância na família nuclear. Na pensenologia, o holopensene dá grupo karmalidade, o holopensene dá interassistencialidade, a identificação das pressões holopensênicas. E aqui na fatologia, a condição da sogra autovitimizadora, o complexo relacionamento entre sogra e genro ou nora, os ganhos secundários dos filhos decorrentes da falta de entrosamento entre a mãe e a eleita, a condição da sogra enquanto pau para toda obra. O bom senso para observar o mecanismo de relacionamento do jovem casal, o respeito pelas escolhas dos filhos, a satisfação da sogra, vendo enquanto aliados, genro e nora, para juntos fazerem os filhos felizes, a interassistencialidade afetiva, efetiva, a convivialidade homeostática, o parentesco permanente da sogra, da nora e do genro por determinação civil. O 28 de abril sendo o Dia Nacional da Sogra, o autopacifismo. Agora aqui na parafatologia, a higiene consciencial, o desassédio grupal e secular, a presença energética da sogra no relacionamento do casal de modo positivo, a mega fraternidade, a autoconscientização multidimensional. E aqui na acabativa, na remissiologia, a gente destaca acerto grupo kármico, assistenciologia grupo kármica, autodiscernimento afetivo, carga de convivialidade, inseparabilidade grupo kármica. E aqui na frase enfática, a composição da família consanguínea e agregados, sogra, nora e genro, favorece a convivialidade sadia e a chance da libertação de grilhões seculares de interprisões grupo kármicas. Na questionologia, você já refletiu sobre os relacionamentos afetivo, familiar da sogra no grupo karma? Qual o saldo das autorreflexões? E aqui na filmografia específica a gente tem uma fonte, na bibliografia específica também uma fonte e na webgrafia específica 3 fontes. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Haganin. Grupo Carmologia, acolhimento, admiração, discordância, adultidade, assistência. Assédio pensene, benigno pensene, complicação, convivência, convívio pensenidade, cosmoética, entrosamento, estigmatização, familiofilia, gentileza, intrusividade, maturidade, psicologia, psicossomática, superproteção. Muito bem. Marilza, vamos então aqui ao nosso verbete. A gente queria ouvir você, da sua motivação, alguns bastidores passíveis de serem contados aqui para a gente. O que motivou você aí a escrever esse verbete? Bom, a ideia do verbete veio quando a Nina Rosa apresentou o verbete dela, Madrasta. Ah, sim. Eu achei o tema assim, super interessante. Já tem bastante tempo, né, que ela apresentou o verbete.
E eu comecei a pensar, eu pensei assim, pô, eu sou sogra de homem e de mulher, genro e nora. Eu não tive problemas com a minha sogra. Eu fiz um levantamento rápido mentalmente e vi que eu poderia escrever de forma mais isenta um verbete sobre o assunto e pela figura da sogra ser uma figura bem estigmatizada socialmente, né? Eu quis colocar isso de forma mais ampla, fazer uma assistência, tentar mudar um pouco esse processo de convivialidade, né? Ajudando as pessoas. E foi muito bom fazer o verbete, foi bem interessante fazer a pesquisa, né? Porque a gente encontra muita abordagem pejorativa a respeito da figura da sogra, mas também encontra muita coisa boa a respeito da figura da sogra. E esse livro que eu coloco no verbete desse casal de psicólogos de São Paulo, eu trouxe até algumas folhas aqui para ele. Sogras e Noras Aprendendo a Conviver? Sogras e Noras Aprendendo a Conviver. Berta e Abraão Grinberg. Abraão Lindenberg. Ele é um casal de psicólogos de São Paulo, de origem judaica, né? Os dois são judeus. Tem o livro, tem aí na holoteca, na Grupo Carmalidade, se eu não me engano, está lá na Grupo Carmoteca. Grupo Carmoteca. Então, quem quiser aprofundar, né? E achei interessante porque eles colocam vários casos de consultório, né, várias queixas de consultório, mas depois eles colocam, no final do livro, tem um roteirinho, o que cada um poderia fazer para melhorar o relacionamento. Então, foi uma pesquisa muito prazerosa de fazer, bem enriquecedora. Que bom, Marisa. Vamos lá. Uhum. Temos muitas sogros, sogras, genros e noras no planeta, né? Acho que alguns bilhões, né? Então, bem assistencial, seu verbete. As pesquisas em relação, dentro da internet, as pessoas vão ver, tem mais coisa em relação à figura da sogra do que à figura do sogro, né? Pouca coisa em relação à figura do sogro, mas é mesmo a princesa... Você tem alguma hipótese? Qual é a sua colocação? Você tem uma... O homem é mais na dele, né? Convive menos. E a mulher convive mais dentro do contexto familiar. Ela é mais solicitada do que o homem. Tem a questão de cuidar dos netos também, né? Cuidar dos netos, é o almoço de domingo, é uma série de coisas, né? Que ela é mais solicitada, ela acaba participando mais da vida do casal do que o sogro. O sogro, geralmente, ele participa financeiramente, né? Mas o trabalho braçal mesmo, aquela pele a pele, na nova família que está se formando, ou para receber aquele possível futuro membro da família, geralmente é a mulher que faz esse meio de campo, né? A gente até pode observar algumas mudanças em função das gerações, né, Marisa? Mas eu penso que ainda tem isso, né? Mesmo pegando assim, as sogras mais jovens. Tem. E é interessante porque, mesmo nos encontros sociais aqui dentro da CCCI, eu comecei a observar, porque a ideia me veio bem antes, eu comecei a observar os comentários, né? Qual a diferença, por exemplo, da sogra, da nora consciencióloga para o pessoal daí de fora, do senso comum, entendeu? Eu comecei a observar o que mudou, o que a conscienciologia ajudou. Eu acho que a conscienciologia me ajudou muito com essa questão do abertismo consciencial, né? Que é tão rebatido, o professor Valdo falava tanto. Esse abertismo consciencial me colocou mais observadora, menos atuante nas situações domésticas e mais na minha, né? Comecei a ficar mais observadora, mais atuante, aquela questão de observar o casal, a mecânica do casal, como é que está funcionando, estão achando que está tudo bem? Para mim pode não estar, mas o grupo ali está achando que está bem, então vai ficar bem. E me afastar.
Agora, Marilza, aqui na pensenologia, página 14, aqui, na última linha, será que se pode expandir a identificação das pressões holopensênicas? Sim. Se a gente pensar que já existe uma estrutura familiar, vamos dizer, do rapaz, né? Ele tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tios, avós, e ali compõe um holopensene com determinados valores. Aí vão inserir uma outra consciência ali, que tem uma outra estrutura holopensênica, outros valores, né? Então, até haver uma absorção de um holopensene do outro, né? Isso sem contar a multiexistencialidade. Né? Só questão aqui da pressão pensênica dos grupos. Então, você vai ver que até haver uma absorção de um de outro, ou uma assimilação, pode não ser uma absorção total, mas assimilação de alguns valores, isso vai levar tempo. E pode, sim, criar uma pressão antagônica de ambos os lados? Pode. Então, estamos lidando com a multidimensionalidade e nós vamos ter assediadores e amparadores querendo ajudar ou separar o casal, não deixar fincar. Então, é muito importante quem está iniciando, quem está dentro de um relacionamento, se fizer a identificação dessa pressão holopensênica, começar a entrar no autoquestionamento. O que está acontecendo? De onde vem isso? Né? Partir para a autopesquisa, se gosta mesmo daquela pessoa, se acha que aquela pessoa é para ela fazer um trabalho, passar a ser uma dupla evolutiva, né? Porque a dupla evolutiva não é porque se conhecem e estão desenvolvendo uma vida afetiva sexual juntos, que vai se tornar uma dupla evolutiva. Dupla evolutiva é sinônimo de trabalho, né? Trabalho a dois. Então, precisa avaliar, entrar nos relacionamentos com mais maturidade, né? Mais mental soma do que soma. Agora, Marilza, na fatologia, na página 14, no final da 6ª linha, sobre o bom senso para observar o mecanismo de relacionamento do jovem casal. O bom senso. 6ª linha. Pois é. As pessoas, quando se conhecem, elas vão... O que é esse conhecer? Estou conhecendo fulano, estou me relacionando com a fulana. Eles começam a desenvolver um mecanismo dentro do relacionamento. Um começa a conhecer o outro, começa a observar. Você gosta disso, não gosta. Vai havendo as concessões para um e para outro, vai havendo as cobranças. E isso automaticamente gera essa questão desse mecanismo que só os dois entendem, só diz respeito às duas pessoas. Então, por exemplo, eu falei ainda há pouco que eu passei a observar mais. Então, eu passei a observar o mecanismo que meus filhos estavam fazendo com os parceiros dele, com as escolhas deles, e via esse mecanismo entrando na engrenagem. E quando não entrava, eram eles que tinham que resolver, não eu. Porque a engrenagem que estavam formando era a deles. Claro. Né? Então, por exemplo, eu sempre me coloquei à disposição na hora que alguém precisasse de alguma coisa, mas nunca interferi em processo de ninguém. Né? Eu não vi isso na minha família. Minha mãe não se metia. Minha avó também nunca se meteu nos processos dentro da minha casa. Então, eu particularmente não tive essa cultura de ver a minha mãe, a minha avó, nem eu mesma me meter no relacionamento dos filhos. Agora, essa próxima pergunta, Marisa, tem a ver com isso que você está comentando. Lá na efeitologia, na última linha, ela pede para você comentar o efeito da ética pessoal ao resolver os impasses da vida. O efeito? Da ética pessoal. Ah, sim. Sim, sim. Lá na página 15. Com certeza. Se uma pessoa ela tem a sua ética pessoal,
todas as atitudes delas vão ser pautadas dentro dessa ética pessoal, né? Então, a autoobservação, a gente vai cair novamente na questão da autopesquisa, a autoobservação, da autoponderação, de ver o limite de se intrometer em alguma coisa, de ver o limite, de ver o que eu posso fazer nessa situação para ajudar a resolver, ou pelo menos minimizar. Se não depende de mim, se eu consigo analisar uma situação, ficar de mental soma numa situação, e eu consigo ver que a problemática ali não me diz respeito, não depende de mim, depende da decisão de terceiros, eu vou me manter na minha. No máximo, hoje em dia, a gente tem a TENEPS, a gente pode mandar energia para o amparador das pessoas, para poder fortalecer o grupo e eles resolverem por si aquela situação crítica, né? Tá ótimo, Marilza. Agora aqui na Crescendologia, na página 15 também. Você pode argumentar sobre o crescendo sinceridade, autenticidade? Sim. Eu acho que quando a pessoa está olhando uma situação ou está entrando num relacionamento, que ela, pelo menos, tem um esforço de estar sendo sincera, não, eu vou entrando para esse grupo, dizendo, o rapaz vai levar a moça em casa, a moça vai levar o rapaz em casa para conhecer aquela pessoa, para conhecer a família, a apresentação de famílias, referente ao verbete, dentro do tema do verbete. Então, eu acho que eles devem se despojar de toda e qualquer criticidade, principalmente a criticidade anticosmoética. Ah, vou lá conhecer o sogrão, a sogrona, o que vai ser, a jararaca, é isso, é aquilo. Não. Se limpa disso, procura, vai conhecer outro ser, outra pessoa. Dentro da multiexistencialidade, a gente não sabe o que nos ligou, por que eu vou estar ali naquele momento, né? Por que comigo? Por que eu vou conhecer os pais da minha namorada ou do meu namorado? Poxa, os caras não são brasileiros, vieram lá com um histórico de vida completamente diferente do meu, e de repente eu estou lá no meio daquela família, convivendo dentro daquele holopensene, comendo na mesa com eles, dividindo, né, as minhas energias conscienciais com eles e absorvendo. Uma razão tem que ter, né? Claro. Por isso que o tema ficou dentro de grupo Carmalidade. Então, a minha proposta com o verbete também era justamente esse, tirar a figura da sogra e a figura desses relacionamentos do senso comum para jogar dentro da grupo Carmalidade, olhar de um ponto de vista multiexistencial e multidisciplinar, né, também. Claro. Tem várias vertentes aí que vão implicar com essa situação. Ajudando a pessoa a compreender. Ajudando, né, a pessoa a compreender por que eu estou nesse contexto, nesse momento. E aí a ética pessoal, né, que foi a pergunta anterior, vai falar mais alto, vai nortear seus sentidos. Né? Porque a gente vê assim, de modo geral, né, falando genericamente, tem essa coisa social, né? Tem essa, vamos dizer, já tem essa cunha, né, de brincadeira, começar a mudar isso, com né? a sogra. Começar a mudar. Mas às vezes a gente se depara com situações particulares, assim, de pessoas que a gente conhece, ou até vê algum caso. E às vezes é difícil mesmo, é difícil a pessoa aceitar algum tipo de união, de relacionamento em função das diferenças, de N motivos, né? Agora, se a pessoa que está passando por esse processo, se ela tenta ampliar a visão, né, Marilza? Considerar que nada acontece por acaso, não é à toa que aquele grupo está formado, que ela está ali. Aquilo ajuda, né? Ajuda a pessoa a ter uma convivência melhor, né? Eu, na época que eu atendia como terapeuta lá em Belo Horizonte, eu observei o seguinte: na verdade, as pessoas se separam
porque não sabem resolver os problemas. Elas não têm a capacidade de resolver os próprios problemas ali dentro da junção daquele grupo e acabam mais fácil é fazer o rompimento e romper com isso. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem sobre os seus contextos de convivialidade, de grupalidade, mais ferramenta eles vão ter em mão para ampliar essa visão e poder resolver as situações, né? E poder conviver um pouco mais sadio, de forma mais sadia. Eu vejo isso, né? Você quer perguntar? Depois você pergunta. Tudo bom. Na página 14, fatologia, expande-se um pouco sobre a estigmatização da pessoa recém-chegada à família. Sim. Eu ainda comentei ainda há pouco. Assim como a pessoa fica ridicularizando, levando na galhofa, eu vou conhecer o sogro, a sogra, vou conhecer a jararaca, vou acontecer, de forma pejorativa, existe o contraponto, né, da casa que está recebendo aquela nova consciência, aquela novo personagem para conviver ali dentro, no grupo familiar, já estar preconceituoso. Vai roubar meu filho, vai roubar minha filha, vai fazer minha filha sofrer. Então, esses pensamentos já vai criando uma animosidade, uma preconcebida em relação àquela nova pessoa que está surgindo naquele grupo. É o apriorismo, né, Marisa? É o apriorismo. Então, se a pessoa se despojar de tudo, se desarmar e receber assim, gente, vem uma nova filha, vem um novo filho aí, sabe? E mostrar essa sinceridade, a coerência, a ética, né? Fazer e completar aquele crescendo, né? Sinceridade e que eu coloquei aqui, que foi perguntado aí, sinceridade e autenticidade, né? Conseguir ser autêntico para receber aquela nova pessoa, aquela nova energia, né, que a gente não sabe quantas vidas já teve com essa pessoa, com essa consciência. Eu acho que vai ficar mais fácil. De princípio, vai ficar mais fácil. Você vai fazer um prato gostoso para pôr na mesa, prepara o seu melhor abraço para receber essa pessoa também, né? E eu penso assim. Professora Marisa, parabéns pelo verbete. Obrigada. Um ponto que eu gostaria de trabalhar em cima disso que você está abordando é a questão das afinidades. Sim. Né? Entre as consciências, a gente sabe que os afins se atraem. Sim. E a gente sabe também que quando você começa a ter um relacionamento com uma determinada pessoa e tem parentes envolvidos depois, e a leitura energética, ela já dá, tipo assim, aquela história, gato escaldado tem medo de água fria. Então você tem, às vezes, aquela informação atrasada ou até de outras experiências daquela personalidade. E às vezes você vai se atualizar. É isso que você está comentando, né? Tipo, de repente aquela pessoa é outra, de repente aquele preconceito não é exatamente aquilo hoje. Há uma ressignificação, não é isso? Sim, concordo com você. Por aí, né? A gente acaba tendo apriorismos pela leitura do passado, muitas vezes. Lembrei agora daquela questão do ciclo evolutivo, que ninguém se perde de ninguém, né? Sim. De repente você está 200, 300 anos sem ver aquela consciência, seu último registro não foi muito positivo, né? E de repente você vai atualizar aquilo. Você vai ter que atualizar. Vai. Por isso que a gente fala que para se manter resguardado do apriorismo. Sim. Se dá oportunidade àquela pessoa que está surgindo. Agora, Marisa, vê uma situação que eu gostaria que você, nessa condição, né, de sogra, avaliasse
qual que é o peso disso? Porque a gente sabe que existe aquela relação que até o professor Valdo comentava, que o pai principalmente tem muito a ver com a filha, tem processos kármicos até do passado. Geralmente, então, a mãe tem com o filho. Então, há aquele chamego, aquele apego, às vezes, exagerado, pai e filha, e mãe e filho, né? Até devido a esses vínculos de passado. Às vezes, a gente vai perceber, por retrovidas, que foram cônjuges no passado, né? Pai e filho, e assim vice-versa. E aí a gente sabe que aquelas personalidades, elas estão se reencontrando. Então, muitas vezes, aquela pessoa, o pai, tem aversão a esse novo genro, por causa justamente aquele apego mesmo. Porque a gente vamos pensar que a sociedade humana, tipo, o ser humano não falha, né? Se não tiver bem elaborada aquela relação de afeto, do ponto de vista de abrir a mão, e tiver, pelo contrário, aquele afeto do apego, isso vai dar problema, independente, né, do tipo de pai ou mãe, isso vai dar problema com relação às inter-relações derivadas de um possível relacionamento. Como que você vê isso do ponto de vista do papel que esses pais têm que ter, percebendo que isso vai acontecer? Olha, a gente vai... Adentrando mais ao que você falou, a questão também do assédio que vai surgir aí. No caso de cônjuges, possivelmente, né? Possivelmente, o assédio vai pegar bonito. Eu vejo o seguinte, na criação da criança, da menina, que foi o exemplo que você deu, eu acho que o relacionamento entre o pai e a filha já devia ser orientado desde criança. Excesso a partir de hoje em dia é muito comum o pai tomar banho com a filha, mas eu acho que a partir de uma certa idade a criança não deveria mais, entendeu? Treinar o desapego. Treinar esse desapego, e uma coisa é certa, nós não temos filhos para nós temos filho para o mundo, nós somos o veículo pelo qual eles vêm aqui. Perfeito. Simplesmente, nós somos só esse veículo. Não é posse. Não é posse. Há muitos anos eu já falo, certidão de nascimento não é registro de posse. Certidão de nascimento é dar aquela consciência. Nasceu, está aqui no planeta Terra, na intrafisicalidade, precisa de um registro. Então, o pai e a mãe, eles são apenas o veículo pelo qual chegaram aqui. A gente chega aqui. Quem determinou isso, não interessa, né? Dessa forma. Agora uma outra pergunta. Agora, outra coisa. Eu vejo essa questão da posse do pai menos comprometedora para o relacionamento de um casal do que a da mãe. Porque ele tem pouca injunção no casal. E se a moça, por exemplo, souber fazer essa mediação entre o pai e o marido, o namorado, ela consegue ter uma vida saudável com os dois, né? Isso eu já vi aí na vida, já orientei também. Ela consegue melhor, porque o homem tem menos injunção em relação àquela nova família. Agora, uma outra pergunta, né, que aí tem a ver com o seu conhecimento, que a gente sabe que você tem um filho que fez a teoria da inversão até um certo ponto, né, e você acompanhou todo esse processo pedagógico, até a teoria da inversão existencial, o professor Valdo, as orientações, você viu que, no caso, aí eles acabaram se casando, tiveram a ideia de ter filhos. O que eu gostaria de te questionar do ponto de vista assim, da teoria, do ponto de vista do conceito da inversão existencial. Você colocou aqui na página 16, tanto na masculinologia quanto na feminologia, na terceira linha, né, dos dois itens de baixo para cima, o inversor existencial e a inversora existencial. Eu te pergunto, o fato de existir sogra aniquila com a condição da inversão existencial? Não, ao contrário. Eu, particularmente, você está me fazendo uma pergunta praticamente pessoal. Isso, sim. Né? Por exemplo, quando a Cecília e o Alexander mudaram aqui para Foz,
E eu fiz o que eu falei. Eu fiquei observando a mecânica do casal. Eu vi até que ponto a proposta dela, porque ele já estava assim, eu acho que o Alexandre abriu mão de qualquer coisa, menos da conscienciologia. Sim. Pode ser que eu me engane. Então, como ele já está sedimentado dentro da conscienciologia, eu fiquei olhando, observando como é que eles estavam desenvolvendo aquele mecanismo do relacionamento deles. E o que eu pude fazer para fortalecer a proposta deles, eu fiz. Sim, deixa eu reformular. A questão seria mais ou menos o seguinte. Agora, era bom focar no verbete, não em questão pessoal. Sim. É que eu estou analisando a questão do verbete. Por quê? Olha só. Se a gente for pegar também na fatologia, você coloca na segunda linha, de baixo para cima, o parentesco permanente da sogra, nora e genro por determinação civil. O que eu estou colocando é, tipo, para você avaliar do ponto de vista de experiência, isso que eu estou querendo chamar a atenção do ponto de vista da experiência. Eu acho válida a observação dele por causa dos inversores. Exatamente, por causa dos inversores iniciais. Eu entendi. Por quê? Será que a tua condição, você percebe que a relação com relação à nora alterou do fato de acontecer o vínculo justamente da necessidade do casamento? Percebe? É isso que eu estou chamando a atenção. Casamento de papel. Você Exato, porque olha só, o inversor, teoricamente, né, o que é um inversor? Ele não há o casamento. Então, se não há o casamento, não há esse aspecto legal. Eu estou colocando aqui como base para a gente estudar. Não há esse aspecto legal do ponto de vista do vínculo com a sogra. Com a sogra. Certo? Porque mas veja se só. não há um casamento, não há um processo legal. Sim, mas existe um relacionamento. É isso que eu quero perceber. Não existe um casamento de fato, mas tem um casal. Certo, é isso. Concorda? Perfeito. Não existe um casamento de fato, mas existem os pais dos dois. Sim. Existe a família dos dois. Existe o vínculo, né? Existe o vínculo moral, o vínculo consciencial com isso. E isso não invalida a questão da grupalidade, não invalida a questão da multiexistencialidade, da multisseriecilidade, não invalida nada disso. É o contrário, né, Maria? É o contrário, fortalece, porque eu acho que é mais forte. Sim, a questão seria o fato de ter um peso legal, isso afeta esse relacionamento? É esse que é o ponto? Não, para mim, do ponto de vista, eu sempre respeitei as minhas noras, respeito as duas iguais, eu tenho duas noras, né? Mas isso é no seu caso. Agora, olhando um aspecto fora, você acha que isso pode afetar? É isso que eu quero Eu não posso responder. Tem uma advogada aqui presente. Só para lembrar que a união estável, ela se equipara muito em relação aos direitos do casamento. Tá? Então, acaba sendo uma sogra também. Então, claro. a gente não pode... Não é assim, não está a par da lei, à margem da lei. A própria lei da união estável, ela segura uma série de coisas. Inclusive, que aí já vou entrando no que eu queria perguntar, é que na legislologia, na página 16, eu pensei, como eu trabalhei bastante no núcleo de prática jurídica na universidade, em algumas situações, os alimentos, ou o pedido de pensão alimentícia, como se fala, né, usualmente, era pedido para a sogra, porque o filho não estava desempregado, ou então ele burlava para pagar os alimentos. É muito comum. E o que acontecia? A própria lei dos alimentos, ela assegura que a avó materna ou paterno seja pedido alimentos para eles também. Então, ou seja, se o pai ele não arca ou ele burla a lei, não tem jeito. A avó ou o avô vão ter que arcar. E às vezes, em algumas situações, é a sogra ou o sogro. É interessante que sabe que eu vejo essa atitude da lei muito inteligente. Porque assim, você não criou seu filho responsável na vida, fique responsável por ele eternamente. Eu tenho na família a minha irmã que educa 2 netos. Meu sobrinho nunca deu uma pensão para os meninos. Aí a minha irmã assumiu. Ela que paga colégio, faculdade, faz tudo. Ela assumiu. E às vezes eu vi uma indignação da sogra, no caso ela estava na condição de sogra daquela mulher, né? Em geral é a mulher que pede, que é ela que fica com a criança. Na maioria dos casos, ela que fica com a criança, com as crianças. E então estava a sogra do lado de lá, indignada, porque estavam pedindo, olha, só tenho minha aposentadoria.
Mas uma vez eu vi uma magistrada falar muito bem. O seu filho, você que criou, você que deu essas condições para ele. A ideia da Se lei você é não essa. deu responsabilidade para esse filho, você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Eu vejo isso. Isso é ponto pacífico da Ponto passivo. jurisprudência. Ponto passivo. Ponto passivo. mas A só lei pega- de só união pegando estável, esse- ela assegura aos parentes próximos É. o direito de pedir alimentos. Sim, mas só voltando no ponto, só para entender um pouco sobre a teoria da inversão, né? E ver os efeitos disso do ponto de vista da sogra. Por exemplo, aqui está colocando, em alguns aspectos do verbete, de que há uma separação e há direitos ainda da sogra perante ao processo. Agora, do ponto de vista do inversor, ele não houve o casamento. Há esse direito ainda? Há algum direito? Como Sim. que funciona? Estável. Também é, como eu falei, a Não, é que união é bom a gente estável, entender, né, isso, né? ela se equipara ao casamento. Está lá no artigo 226 da Constituição Federal, equiparando a união estável a uma relação conjugal muito próxima do casamento. Eu quero fazer Então, uma pergunta nesse ao caso, André é possível depois. sim. Eu quero fazer, André, uma curiosidade minha que eu acho que tem a ver, uma vez que você trouxe a questão da inversão para a sogra. Então, a sogra aqui está querendo saber alguma coisa. É o seguinte, o casal de inversor que assina a união estável, ele continua sendo inversor? Eles continuam sendo inversores? Mas configura a união estável, né? Não precisa assinar nada. Mas tem muitos aí que assinaram o contrato. É o seguinte, Mas a deixa eu questão só é que nem entrar precisa no assinar assunto. nada. Que eu Assim, a saiba. união Eu estável, entendo entendi que ela já li demais aquele duplo Vamos lá, deixa evolutivo, a nossa- já dei muito de presente. Só um minutinho. Maria Eugênia, é uma pergunta que eu tinha para mim, porque eu já vi, tem muitos casais aí de inversores que assinaram união estável. Gente, a proposta é não ter documentação nenhuma, o vínculo é consciencial. O casal de inversor realmente, que vai formar a dupla evolutiva realmente, ele já tem esse compromisso, faz parte da cláusula pétrea deles antes deles ressomarem. Então, será que eles continuam inversores? É uma pergunta que eu acho que você podia ver isso lá no... Não, eu acredito que não tem, que você não saiba, mas eu acho que é um questionamento para o pessoal da Simvex. Eu acho que é um questionamento para o pessoal da Simvex. Pode ler, Maria. Porque a união estável, ela não precisa... O início dela ocorreu em função da falta de documento. Depois de um tempo, com as duas leis da união estável, a 8971, depois a 9276, as pessoas começaram a o quê? Ir ao cartório e oficializar a união estável. Sim. Então, existe união estável que não é oficializada, mas ela é união estável também. E aqui é oficializada, está tudo certo. Agora, nessa questão aí de inversão, Da inversão, eu é acho uma que outro contexto. Porque, veja Outra só, história. eu acho que existe uma necessidade da assinatura desse papel para dar uma satisfação à sociedade, à família e tal. Porque a própria legislação brasileira, ela já dá apoio ao casal que vive junto há mais de 2 anos. Então, em termos de legislação, de bens, não precisaria fazer esse documento assinado em cartório, entendeu? Então, eu questiono isso. Será que eles ainda são inversores? Se for aplicar ali direitinho? Só fazer uma colocação. A união estável, hoje, a jurisprudência não entende em tempo de tempo, tá? Não, antes, inicialmente começou com 5 anos, depois com 2 anos. Hoje a jurisprudência já entende assim. Se houve ânimos de convivência, a intenção de convivência, às vezes nem sob o mesmo teto, também isso aí já está quebrando, tá? Durante um tempo, de uma união realmente estável, de ajuda mútua e tal, então, independente do tempo, já fica consolidada a união estável também, tá? Tá ótimo. Ok, vamos lá. E a sogra presente, então. E a né? sogra Claro. aqui é toda. Marilza, agora aqui, ó, na fatologia, na página 14, final da 3ª linha. Você pode discorrer sobre a condição da sogra enquanto pau para toda obra? Bom, como posso? É que tem pessoas que acham que a sogra realmente só tem utilidade para isso, né? Para servir. Entendeu?
Então, apertou, principalmente com os filhos. Aperta a situação, a sogra tem que fazer. Vai fazer isso, a sogra tem que estar na frente. Mas, em outros aspectos, em outros sentidos, a sogra fica deixada de lado, né? Então, a gente vê isso. Isso é o cotidiano, do dia a dia mesmo, que a gente vê isso em sociedade, né? Ah, vou ter um filho, minha sogra toma conta. Ah, vou não sei o que, a sogra faz. Né? Tinha até aquela música, né, na casa de sogra. Tem até uma música do de Cló que fala, né? Na casa todo mundo é bamba. Uma música bem popular que fala sobre isso, né? Que a sogra ser usada tem defeito, tem isso, tem aquilo, mas é muito usada também a figura da sogra. Muita gente já conta com isso. Já conta com isso, principalmente nas camadas sociais mais de menos poder aquisitivo, né? Agora, Marisa, aqui na parafatologia, eu queria só antes disso, ela já saiu, mas eu queria agradecer a nossa advogada, Maria Eugênia, né, que ajudou muito. Ela foi bem esclarecedora. Ela me assessorou na parte jurídica, né? Todas as informações sobre dilação, eu fiz pesquisa, perguntava, e ela se propôs a vir hoje ajudar nessa parte. Que ela precisou sair agora. Agora, Marisa, na página 15, parafatologia, na segunda linha, você pode explicitar a presença energética da sogra no relacionamento do casal de modo positivo? É interessante essa questão da presença energética da sogra. A gente sabe, né, Dulce, que você penseniza, a energia vai. Então, principalmente para a sogra conscienciológica ou a nora conscienciológica, de inversor ou não, né? E a Conscienciologia nos dá várias ferramentas para você se conscientizar disso, né? Do seu padrão pensênico, da sua força energética, da interferência que você pode fazer. Você pensa no casal, a sua energia vai lá e vai fazer um estrago ou um benefício. Então, isso é muito importante, as pessoas começarem a observar seu padrão de pensenidade. E você quer apaziguar? Quer ver seu filho, sua filha feliz? Quer ver seus netos saudáveis? Porque crianças de lar desequilibrado tende a ser desequilibrado também, tende a ser doente. A criança é muito perceptível, né, a esses processos parapsíquicos. Então, procure, no mínimo, pensar bem da sogra, do genro, da nora, do genro, da família. No mínimo, que aconteça o melhor para todos, né? Aquela célebre frase aí, no mínimo. Agora, aqui na tecnologia, lá na página 15, segunda linha, você pode falar sobre a técnica desassediante de exteriorização de energia pelo nucal chakra e o umbilical chakra? Com o maior prazer, né? Porque essa técnica energética eu considero uma das melhores ferramentas desassediante que a Conscienciologia coloca à disposição da gente, né? Você faz o seu trabalho energético, a MBE trabalha bastante energia, entra em estado vibracional, depois você centraliza o seu pensamento no seu chakra umbilical e no seu chakra nucal, faz tipo um S assim, e faz força, joga energia, expande a energia através desses dois chakras, prendendo a respiração, põe bastante força no umbilical chakra, no nucal, que você vai ver o tanto de energia que sai, e fazer isso com assiduidade, antes e depois de qualquer problema. Se você acostumar a fazer isso, por exemplo, após TENEPS, eu uso geralmente no final da TENEPS, eu uso essa técnica para desassimilar, é a maior técnica de desassimilação energética. É muito boa mesmo. Muito boa, e então você vai conseguir manter um bom equilíbrio dentro de casa. Agora, Marilza, lá na página 16, favor detalhar o polinômio retratação, perdão, assistência, libertação. Polinomiologia. A gente, não adianta, né? Vai cair na grupo karmalidade, né?
dentro do ciclo evolutivo, a gente sair da questão de vitimização, de auto-vitimização dentro do grupo kármico, né? Tem aquele ciclo evolutivo em que você vem, a gente vem do processo de vitimização, de algoz, vitimização e algoz, e vai aí pela fieira da vida, das vidas, né? Aí chega o momento em que você, o mais inteligente, né? Todo mundo já teve a experiência de algoz e de vítima. O mais inteligente resolve perdoar aquela situação, né? Abençoa tudo e começa a fazer assistência a quem possivelmente foi seu algoz na última vida, para você se libertar daquele grupo. Agora, eu vou ficar livre, nunca mais. Não, não é nada disso, ninguém se perde de ninguém. A libertação é interior, é sua, para você assistir melhor quem está atrás. A libertação é um processo intraconsciencial em que você não se sente mais preso a ninguém dentro daquele contexto, e aí, no momento que você não se sente preso, você não tem cobranças a fazer. Não tendo cobrança, você está em condições de fazer a assistência necessária para que o grupo evolua junto com você. Agora, aqui na fatologia, na 11ª linha, a maturidade de prevalência na convivência grupal significa a maturidade prevalecendo na convivência grupal? É isso que você quis dizer? Dá uma explicada aí para ele. Tá bom. A maturidade, não existe maturidade sem lucidez, né? Uma coisa vem junto com a outra. Tem relação, claro. Tem relação com a outra. Então, se você já consegue um nível de maturidade, que você consegue colocar todos os personagens com que você convive mais diretamente, do seu grupo karma, conseguir analisar, ver o contexto de cada um, ver a sua responsabilidade em relação a cada um. Entendeu? Isso é lucidez. Isso é você ficar de mental soma dentro de um problema. Então, a partir daí, você vai ter mais condições de se ajudar. Às vezes até um afastamento do grupo durante um período e depois você volta em melhores condições de ajudar aquele grupo. Em todos os aspectos. Eu considero a assistência, tanto financeira, afetiva, de afetividade, energética, né? Às vezes a presença da pessoa já faz um bem-estar, já faz uma modificação ali, quando a pessoa já está mais equilibrada, com mais lucidez do processo. Agora, Marilza, na culturologia, ele pede para você aprofundar as relações entre sogra e a cultura do antissectarismo. Pode-se dizer que existe na sogra imatura um sectarismo sutil, quase inconsciente? Eu acho a sogra infantil uma figura que ela não é propriamente sectarista. Ela acaba sendo sectarista. A sogra infantil, ela vai ter muitas cobranças, ela vai ser muito infeliz, ela vai estar sempre pedindo algo, uma atenção, um dinheiro, uma comida, um presente. Então, ela vai estar, a imaturidade vai levar essa consim a um processo de autovitimização perante ao filho. Vai ter inveja, vai ter uma série de problemas. E o sectarismo acaba sendo consequência de todo esse conjunto psicoemocional. Quer dizer, essa cultura do antissectarismo, a proposta aqui no verbete seria mais para a questão de evitar a cultura da ridicularização em relação à sogra, né, e ao sogro. Porque a gente também sabe, né, que a cultura tem, né, na cultura social, a cultura prevalece hoje. Aí veja só. É essa questão da... Eu coloco aqui no verbete
que a pessoa tenha maturidade para ver o grupo, aquele grupo que ela está entrando, adentrando, e para ver também aquele que está recebendo. Isso vale para as duas partes. Marilza? Então, por exemplo, um genro, uma nora mais sagaz, mais viva, mais informação. Hoje em dia as pessoas têm muita informação. O jovem tem muito mais informação do que as pessoas mais velhas, né? Teve mais oportunidade de obter essas informações. Então, esse jovem também pode, ao adentrar o grupo, pô, essa sogrinha aí é meia imatura, vai me dar trabalho. Mas encarar isso até com respeito à idade, à condição cultural dela, né? Em todo o histórico de vida que aquela consciência pode ter. É que enquanto está só o casal, é como se um pudesse se adequar ao grupo de né, do outro. A hora que entra sogra e sogra, muda, né? Muda o contexto. O grupo familiar. Mas eu coloco, acho que em patologia, a responsabilidade do grupo, de cada personagem de um grupo, de cada componente, é a mesma em relação à saúde mental do grupo. Cada um tem que fazer a sua parte. E por que não essa análise de ver o contexto familiar, a mecânica familiar, não pode partir do rapaz ou da moça que está adentrando a esse grupo? Né? E por que não? Quer perguntar? Oi, Marilza, parabéns aí pelo verbete. Minha amiga. Gostaria que você falasse um pouco mais aqui na página 14, patologia, linha 2, os ganhos secundários dos filhos decorrentes da falta de entrosamento entre mãe e a eleita. Que ganhos secundários? Como são esses ganhos secundários? Eu estava querendo muito que fizessem essa pergunta. É interessante que eu já havia observado essa questão desse ganho secundário e os psicólogos do livro, né, A Sogra e a Nora Ideal, ele fala sobre isso, ele fala sobre os ganhos secundários dos filhos não tentarem, nem tentarem mediar os conflitos entre seus eleitos e os pais, né? Isso para homem e para mulher. Então, o que a gente entende por ganho secundário? Eu continuo sendo o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, fico diante... Olha quem chegou aí, Marilza. Filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe. Acaba de chegar. Poxa, que sincronicidade boa. Tudo bem. Ai, missa de corpo presente não leva ninguém para o céu, né? Bom, voltando, que a gente está com uma pergunta aberta. Né? Voltando aqui à pergunta, os ganhos secundários. Então, é muito fácil a pessoa ficar de anteparo dentro de um relacionamento. Eu faço meio de campo com a minha mãe ou com meu pai, e faço um meio de campo com o meu marido ou com a minha namorada, com a minha esposa. Entendeu? E fico nesse jogo, continuo sendo queridinho aqui, o bem-amado ou a bem-amada aqui. Né? Na verdade, as soluções dos conflitos familiares dentro desse terreno é falta de posicionamento dos filhos. Eles teriam que ser os mediadores e os resolutores dessas contendas. Por um ponto final nisso. Interessante que nós temos uma amiga aqui, da Conscienciologia, ela deve estar assistindo em casa de alguma coisa. Que conversando com ela, comentando sobre isso, porque esse verbete foi super comentado dentro do CAE, que é interessante, você vê que ele está dando serviço, né? Está dando serviço. Ela disse que ela e a sogra dela eram assim, gato e cachorro, brigavam à toa. Um dia o marido dela encheu o saco, literalmente, virou e falou assim, chega, para mim chega, vocês duas sentam aqui. E passou um sabonadinho e disse que não queria mais aquela briga entre as duas, que ele gostava da mulher dele e gostava da mãe. E não queria, não via razão, ele disse que não via razão para aquela briga, para aquelas contendas. O que aconteceu?
Os dois passaram a viver bem. Então, e o Lindenberg, né? Aqui. Não, não, é Greenberg, eu acho. Greenberg. O Dr. Greenberg e a esposa, eles falam a mesma coisa, que essas implicâncias de ambos os lados vão parar no momento que os filhos se posicionarem no relacionamento. Porque quem é o pivô das antipatias? São os filhos, né? São os filhos. Ou a filha ou o filho. Os filhos, de uma forma geral. Então, se eles não se posicionam, né, aquilo vai continuar toda a vida. Aí vem os ganhos secundários, porque ele não, o filho ou a filha não perde nem de um lado, nem do outro. E isso a gente vê muito, né? Aí é a mãe com os filhos e o marido, teu pai é uma fera. É nada. Só que vai criando aquele coisa. Não pode. Marisa, ainda aqui na patologia, na 6ª linha de baixo para cima, você fala da reconciliação em etapas. Como são essas etapas? Olha, como são as etapas, eu não sei. Mas poderão ser, quando eu falo de reconciliação em etapas, eu não acredito que anos e anos de rixa, né, vai se resolver assim, num piscar de olhos, no estalar de dedos. Mas se as pessoas estiverem predispostas a tornar aquele ambiente mais saudável, em nome do amor pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, né, que os filhos vão receber esses respingos desse relacionamento tumultuoso, elas podem começar, né, a fazer uma autoavaliação do seu comportamento, assumir suas responsabilidades, porque a culpa, se você tira a palavra culpa e põe responsabilidade, qual a minha responsabilidade nesse contexto? Qual é a minha culpa? Acaba com isso. Isso é a visão religiosa de culpa. A culpa, na verdade, é falta de responsabilidade de você assumir os seus atos, e você acaba, então, entrando nessa questão de culpa religiosa e do autoassédio. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. E se você, não, eu fui responsável por isso, eu vou lá com a dona Dulce e vou pedir desculpas a ela. Pediu uma, a outra já fica sem graça, não, mas eu também. Aí começa a admitir de ambos os lados. Então, eu acredito que uma reconciliação, quando a situação é grave, ela vai acontecer por etapas, por momentos, oportunidades que não deverão ser desperdiçadas, né? Todas as oportunidades para uma reconciliação devem ser levadas a sério, né? As pessoas devem ter essa abertura consciencial de receber e de pedir essas desculpas, né? Eu acho que uma coisa aí é entender a relação entre consciências, independente da terceira parte. Ou seja, independente do filho em questão, ou independente da filha em questão. Da mesma forma que existe a relação de sogra e nora, né, ou genro, que permanece depois que um casamento é desfeito, porque as consciências têm afinidade, se gostam, né? Existe, às vezes, desentendimento que tem a ver com os dois, não tem a ver com aquela terceira parte. E eu acho ainda mais, dentro da conscienciologia, o processo da lucidez traz essa questão de procurar se afinizar, se ajustar, fazer reconciliações, né, sendo em etapas ou não, né, mas em função dos vínculos conscienciais, independente dessa relação momentânea ali. Até foi abordado assim no princípio, não sei se você viu desde o princípio, a especialidade do verbete é grupo karmologia, justamente por essa visão multiexistencial que a gente está querendo dar, né, desde o princípio ao verbete, né, Dulce? Ou não? Que dentro disso que ele colocou, é que, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que essa tensão que existe, em geral, na sociedade, em cima da figura da sogra, sim,
é uma que estigmatização. a escolha da inclusão da sogra, né, e da figura da sogra, ela é feita pelos filhos, né? Não é a sogra que... são os filhos que escolhem. E nem sempre coincide com a escolha que a sogra faria, no caso. Né? A gente está falando de sogra aqui. E às vezes dá certo, né? Mas às vezes não seria a escolha dos sonhos, né? Que em geral acho que é o que mais dá problema, né? Puxa, a escolha não era bem a nora dos sonhos ou o genro dos sonhos e por aí vai. E nisso se esquece isso que você colocou, que ali são pessoas, independentemente de um parentesco tão próximo, que precisam ser respeitadas e que a convivência precisa acontecer da maneira mais harmônica possível, né? Por isso que está aqui em fatologia a questão de você receber. Acolher, né? Receber, acatar. A pessoa que está adentrando ao seu grupo naquele momento, né? Fazer esse acolhimento. E aquilo que você tinha colocado antes, né, Marilza, da cultura do antissectarismo, é muito sério, né? Do antissectarismo, com certeza. Agora, Marilza, aqui na Estrangeirismologia, na página 14, segunda linha, ele pergunta assim, por que existe a tendência quase universal, penso eu, da belle-mère acolhedora dos netos e netas ser mais forte do lado materno que do paterno? Olha, eu tenho essa experiência, né? A tendência da mulher é levar os filhos para a casa onde ela tem mais liberdade. Onde ela tem mais liberdade é a casa da família dela, dos pais dela. Então, existe uma tendência, a criança já vai crescer ouvindo falar mais da avó materna, do avô paterno, há uma aproximação maior. Eu tenho, na casa da minha filha, eu entro e mexo na panela, faço a comida que eu quero. Então, Guilherme, compra isso assim, fala para mim, compra isso assim. A sogra da minha filha já não tem essa liberdade lá. Na casa do Alexandre também eu cozinho lá, às vezes, mas nem sempre. Mas eu faço comida lá. Teve aniversário da Cecília que eu fiz o jantar para ela lá, ela pediu, eu fiz. Lá na Mirelle também eu faço, na outra nora, eu vou para a cozinha, mexo e tal. Mas geralmente há um restringimento, né? E é a tendência natural da vida. Eu acho que se não falar mal da sogra para os netos, já está muito bom. Da sogra paterna. Agora, Marilza, você tinha comentado anteriormente da questão da sogra ser muito mais presente que o sogro, né? A sogra é mais presente. É natural, assim, na nossa sociedade, as mulheres atuarem mais nas casas, né? É uma coisa cultural, não tem jeito. Hoje ainda é assim, né? É mais chegado. Então, é a mulher que cuida mais dos filhos, que cozinha mais. E isso ainda vai demorar um pouco a mudar, né? E até que um dia talvez se transforme, mas a própria maternidade já configura para esse lado, né? Configura. De uma participação maior das mães, não tem jeito. A questão da relação com os netos, né, que você colocou antes. Eu tenho um bom relacionamento com os meus netos. Agora, porque ele perguntou também, não sei se eu expressei aqui, por que normalmente o contato sogra-netos é menor ou mais distante do lado do marido? Tem uma frase que eu coloquei aqui, que muita gente, principalmente o povo antigo, falava muito. Os filhos das minhas filhas serão meus netos e os filhos dos meus filhos serão meus netos ou não. Isso é muito antigo. É do tempo da minha avó, por aí afora. A minha sogra, um dia, tinha uma coisa meio ingênua. Eu acho que eu estava grávida do Júnior e estávamos assim na casa deles no almoço. Está na coloquiologia. Está na coloquiologia. Eu coloquei aqui. E aí a irmã dela comentou, né? Fulana está grávida, que a filha estava grávida. Essa eu posso dizer que é meu neto. Aí a minha sogra, muito séria, virou para mim e falou assim, Marilza, pôs a mão no meu, pode ficar tranquila que eu nunca vou dizer. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase.
Os filhos dos meus filhos serão, os filhos das minhas filhas serão meus netos, os filhos dos meus filhos serão meus netos ou não. Então, isso vem da cultura, de forma... Ela acabou falando e eu ouvi, mas realmente só para me explicar que ela não falaria isso sobre meus filhos, sobre mim. Eu me dava muito bem com ela. A minha sogra teve um detalhe. Ela sofreu muito com a sogra dela. E ela jurou para ela mesma que ela não perturbaria as noras se ela tivesse noras. E ela teve duas e realmente ela não perturbou, nem a minha nem a outra. Que bom. Agora, Marilza, aqui na Fatologia, página 14, na 4ª linha. Como e onde se originou o doce olho de sogra? Ele existe só aqui no Brasil? O doce de sogra, eu olho acho que de sogra, sim. é. Ela falou, a 4ª linha. Olha, esse negócio de olho de sogra é interessante. Quem quiser pode ir lá na internet. A origem, né? Na verdade é o seguinte, sogra tem o nome, a da cobra tem o apelido de sogra. Diz que o Jânio Quadros, Jânio Quadros, aquele que foi político aí, presidente, ele criava uma cobra em casa e ele pôs o nome de sogra. E chegou um jornalista na casa dele para fazer uma entrevista com ele e foi entrando, o cara era amigo dele, foi entrando pela casa e ele gritava lá de dentro, cuidado com a sogra, cuidado com a sogra. E quando o cara viu a cobra lá no jardim interno da casa, né? Ele levou um susto. Que isso? Você está gritando cuidado com a sogra, cuidado com a sogra? Assim, não, a sogra é a cobra. Então, a partir daí, o cara saiu falando sobre esse caso, né? E eu tenho a impressão que o olho de sogra veio disso, que o olho de sogra, na verdade, seria olho de cobra, porque ela acaba tendo o feitio da cobra, né? A cobra tem aquele olho nesgado no meio. Ela tem uma falha no meio, é escuro. Então, eu já olhei muito na internet para fazer essa pesquisa, e a origem possivelmente é daí. Possivelmente é daí. Isso já tem muito tempo, né? A questão dessa vinculação. Agora, parece que originalmente não tinha ameixa aqui fora do Brasil, mas aí não, é recente, isso também, aqui é recente. Não, eu estou falando ameixa seca. Doce em si, o doce. Parece que tinha o doce, mas olho de cobra, que não tinha originalmente ameixa. Mas isso trocou. Eu penso que esse, como você falou, caiu na cultura né? popular e ficou olho de sogra. Bom, e o próximo é o brinquedo língua de sogra, né, Marilza? Que ele pergunta aqui, tão comum em carnavais e festas infantis. Você tem alguma colocação sobre isso? Tenho. O que aquele brinquedo língua de sogra faz? Perturba, faz barulho, irrita. Então também e é grande, né? Grande, enorme, comprido. Além de ser enorme, comprido, né? Então eu acho que também foi totalmente irreverente. Isso aqui parece uma língua de sogra. E foi, né? E caiu na cultura popular e ficou. É muito engraçada essa denominação, né? Agora, lá na mitologia, afinal, existe mesmo o mito da eterna rivalidade entre mulheres que não se vê entre os homens? Olha, todo mundo diz que tem, né? Então, deve existir esse mito e deve ter uma razão. Como todo mito, deve ter uma história por trás. O mito existe, né? O mito existe, ele está aí nas literaturas. Agora, se existe a razão de ter esse mito, é outra coisa, né? Dizem que as mulheres são as principais rivais. Mas eu acho que não. Isso também acaba sendo um mito. Porque senão a mulher não ia cuidar tão bem de outra mulher, né? A mãe fica toda enternecida quando uma menina, né? Mas uma coisa é certa, né, Marilza? As mulheres se expõem mais, né? Então fica tudo mais evidente. Fica agora, tudo mais se evidente. É mais, se é menos, não sei. O homem é mais na dele. Então a gente não sabe, né? Mas que o mito tem lá a sua razão de existir, tem, né? Marilza. Oi. Eu estava lembrando de uma coisa aqui agora, que como terapeuta de casal e de família há muitos anos, eu não tenho registros assim de problemas com sogra.
Agora, eu estava pensando, a sogra não é necessariamente a mãe do marido ou a mãe da mulher. Há pessoas da família que fazem esse papel. Algumas vezes eu via uma tia mais velha ou uma parenta que começava a fazer esse papel da sogra, essa coisa persecutória, negativa. E uma vez até teve um caso de um casal que eu chamei a vizinha. Eles tinham uma vizinha, eles moravam longe da família, sozinhos em Guarapuava, e eles tinham uma vizinha que fazia esse papel. Ela tomava conta de tudo. Das crianças, ela criticava, ela ia lá, dava de dedo, ela sabia tudo. Então, quando eles me trouxeram essa informação, eu achei importante chamar essa vizinha para terapia, porque ela fazia exatamente esse papel dessa sogra persecutória que aparece muitas vezes, né? Ela foi? Sim, ela topou? foi bem interessante. Ela, na verdade, ela trouxe mais informações até sobre as crianças, sobre a vida do casal, do que eles traziam. Ela sabia tudo, era incrível como ela sabia tudo. Então, a sogra é um estereótipo, não necessariamente para mim, a mãe do rapaz ou da moça, mas alguém que faz esse papel. E a gente vê em famílias maiores, famílias numerosas, que alguém, de repente, faz esse papel. Às vezes a sogra até é boazinha, mas a cunhada dá mais trabalho que a sogra. Depende a cunhada, da situação, aquela que se arvora aí de defensora de alguma coisa, vai dar mais trabalho que a sogra. A sogra é uma figura neutra, né? O verbete é neutro. Em tese é neutra, né, Marisa? Em tese é neutro. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que continue. A gente estava comentando aqui ainda há pouco, antes de começar a tertúlia, que a maioria absoluta das perguntas hoje são de homens. Tem pouquíssimas perguntas de mulheres. A maioria das perguntas são de homens. Agora, vamos lá, Marilza, aqui na Fatologia, na página 14, final da segunda linha. Bom, você já comentou sobre os ganhos secundários. É que ela coloca assim: percebo que a conexão energética e o apego entre minha sogra e meu companheiro contribui para a imaturidade e dificuldade de crescimento dele. Essa aqui, claro, é uma mulher. Poderia me orientar como agir perante essa situação? Ou seja, ela está perguntando sobre a questão dos ganhos secundários dos filhos decorrentes da falta de entrosamento entre a mãe e a eleita, e que ela percebe essa conexão energética e o apego entre a sogra e o companheiro dela. Teria que ver, por exemplo, aquela história da síndrome do canguru, se ele é filho único, né? Ou pelo menos o único varão da casa, né? Isso seria uma coisa a observar. Seria difícil levar essa senhora para uma terapia, não sei, aí as condições de vocês, eu acho que seria o ideal, mas seria você conversar com ele. Ao meu ver, você tem que conversar com ele. Se ele manifestar dificuldades em fazer, porque ele que tem que fazer esse movimento, se posicionar, fazer esse distanciamento de forma ética, sem magoar a mulher, a mãe, né? Que a intenção não é essa, é apenas de vocês viverem felizes, né? Ter um relacionamento melhor e encaminhar para a terapia. Se ele tiver dificuldade em fazer isso sozinho, ele não torne-se você a terapeuta dele, que não vai dar muito certo. Pelo que a gente vê, você já tem, aparentemente, está com uma maturidade melhor do que a dele. Então, o ideal seria se você conseguisse que ele fizesse uma terapia para ele conseguir fazer essa transição da casa materna para a casa, o lar que ele está criando, de uma forma saudável, sem grandes cortes, sem magoar muito a essa senhora, né? Agora, Marilza, bom, agora aqui a gente tem uma pergunta. Olá, meus irmãos tertulianos. Eu gostaria de saber se quando você faz TENEPS,
quando vocês fazem TENEPS, pode deixar a janela aberta no calor. E, bom, ele faz outras perguntas aqui. Bom, essa questão do calor, né? A gente sabe que não é o ideal a janela aberta na TENEPS, né? O ideal é você ter um ar-condicionado. Um ar-condicionado. Vê se você prioriza Porque isso. a TENEPS, como você vai trabalhar muito com energia, você precisa baixar o máximo possível, tipo um campo de ECP2, para poder fazer essa interação melhor e fazer os atendimentos melhores com as consciências. Exatamente. Agora, uma coisa que é importante verificar é como que é essa sua janela. Por exemplo, se você mora numa casa que dá para o seu quintal, é uma coisa. Menos mal, né? Economia de males. Mas se você mora, por exemplo, num apartamento, num andar alto, aí já é uma situação mais complicada, não é o ideal. Você vai estar mexendo com energia, com consciências. E então, se você abrir, abre pouco, que isso seja uma conduta exceção. Trata de aparelhar, de melhorar aí o seu ambiente. O ideal realmente é um ar-condicionado, para que, se você não puder agora, pelo menos um ventilador, enfim. E evita fazer TENEPS realmente com janela aberta, exceto em conduta exceção. Né? Geralmente o quarto de TENEPS ele é reservado, né? Ele não é um quarto que vai ficar exposto. Isso. Né? É a condição ideal também, né, Marisa? Às vezes a pessoa tem que compartilhar. Mas, enfim, a gente tenta fazer o ideal, né? Aí ele pergunta se pode deixar o aparelho de celular para despertar depois de 50 minutos da TENEPS. Não. Aparelho despertador em TENEPS não é o ideal. Você tem que você mesmo desenvolver por você mesmo e perceber quando que o campo acaba. Porque isso é patatófilo, você percebe, modifica completamente. Às vezes a TENEPS pode durar 5 minutos a menos, 10 minutos a menos, às vezes pode durar mais que 50. Conforme você vai se desenvolvendo, os amparadores vão carregando a sua psicosfera, o seu atendimento, às vezes pode durar muito mais. Então, realmente a condição ideal não é essa. Agora, se você se sentir inseguro de dormir e não poder dormir, dá um prazo, coloca mais tempo que 50. O que ele vai precisar é um relógio com um visor luminoso. Também porque celular aí não é o ideal, uma né? passada de olho rápida entre uma esterilização de energia e outra, ele vai ter noção do tempo, né? Mas silencioso, o relógio tem que ser silencioso. Mas uma saída é essa, né, Marisa? O que você acha? No início, se você não tem muito tempo, depois você ganha autonomia. Você pode colocar um despertador e, com o tempo, dar uma folga, né? Dar uma folga aí para os trabalhos. Às vezes, a TENEPS, você chega no quarto, não começa imediatamente, né? Você tem ali um preparativo. E, então, vai com calma com esse negócio de despertador. Agora ele pergunta assim: quanto ao EV, eu posso mexer as energias, emitindo uma vontade, um comando mental, cobrindo todo o meu corpo, sem precisar energizar da cabeça até os pés? Ou eu tenho que mexer as energias dos pés até a cabeça? Isso seria uma regra? Eu posso cobrir meu corpo inteiro com energias, é o suficiente? Olha, essa técnica de mobilização das energias, né, de mexer dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, é uma técnica que foi proposta pelo professor Valdo Vieira. E para a pessoa que não tem muita prática, que não tem a desenvoltura de instalar o EV mais rápido, ou se a pessoa está numa situação mais complexa, que ela, né, que o holopensene ali não está tão propício para instalar um EV, é muito importante fazer mobilização. Mas você pode instalar o EV de muitas maneiras. Tem várias técnicas que você pode usar, cada um vai desenvolvendo as suas. Então, realmente, você pode instalar o EV simplesmente a partir da sua vontade, dando um comando mental. Agora, o mais importante é você perceber o seu estado vibracional e você detectar qual é a maneira melhor de você fazer, e você pode até variar em função da sua própria situação, né? Às vezes você está melhor, você dá um comando mental ou articula alguma... Tem várias, né? Às vezes você exterioriza por alguns chakras ou alguma região.
principalmente a região da cabeça, e você já instala o EV. Às vezes você está num ambiente mais difícil, você também não está tão bem, aí é melhor, você sente que você precisa, né? Mobilizar e concentrar energia em alguma região da cabeça, no topo da cabeça, e fazer a mobilização. Então, busca desenvolver a sua percepção acurada do seu estado vibracional. E aí você não precisa fazer essa pergunta para a gente, se eu posso cobrir o meu corpo inteiro, que já é suficiente. Porque é você que tem que ver se foi suficiente para chegar no EV, né? Me parece que ele não tem muita informação sobre a TENEPS, então ele fazer o download do manual da TENEPS no site da Editalis. Boa lembrança, Marilza. Será que ele não tem? Dá uma lida no manual, é bem importante. Ele pode é gratuito, né? Pode fazer o download. E reler o manual, é sempre útil reler o manual da TENEPS. Tem muita coisa sobre TENEPS. Pegar aí na enciclopédia os verbetes. Tem muitos, né? Se informar, me parece ele bem... não sei, se eu tenho a impressão que ele já é tenepsista, né? Tá bom. Mas, enfim, é ótimo. O quanto mais a pessoa se informar, melhor, né? Agora, aqui é de Cuiabá. É um homem também. Quando comecei o relacionamento, minha sogra foi contra, pois a parceira tinha 2 filhos e era 6 anos mais velha. A mãe da moça. É a minha sogra, a mãe dela, né? Foi um início difícil, mas logo ela, a sogra, se tornou muito minha amiga e contribuiu de forma ímpar no relacionamento familiar e reciclagem. Hoje ambas dessomaram. Você concorda que a sogra pode ter afinidade grupo kármica com o genro ou nora, tanto quanto com os próprios filhos? Sim. Eu acho que a gente está falando justamente da grupalidade, né? Com certeza, pode... Sim, claro, pode ter, né? Pode ter. É que infelizmente... Parece que não é o mais comum, a gente não sabe. Mas por causa do preconceito, do apriorismo, por causa das pessoas vão no senso comum e vão, já vou lá conhecer. Já tem aquele apriorismo, né? Já entra na onda. A família do cônjuge, do futuro cônjuge, já todo tendencioso ou tendenciosa, né? Bom, agora, olá, com essa minissérie da Globo chamada Dois Irmãos, o papel da sogra ciumenta com as crias veio à tona. Na sua opinião, por qual motivo ou quais motivos as sogras são tão estigmatizadas? Esse é um dos motivos, né? Está bombando na Rede Globo. Está bombando na Rede Globo. Esse papel. Uma mocinha impressionável ou um rapazinho impressionável assiste, fica vidrado na série, na minissérie, o que vai acontecer? O dia que for conhecer a sogra, vai me dar trabalho. Então já vai com apriorismo, com ideias preconcebidas e não vai ficar muito à vontade, né, nessa apresentação. Então, agora, pois você sabe que... Agora, pode finalizar. Eu vejo também, isso independente do que cai no senso comum aí, as informações, eu vejo dentro da grupalidade, da multiexistencialidade, do processo evolutivo da consciência, o processo psicossomático dessa consciência, né? Ela está apegada, ela não vai ser só apegada ao filho ou à filha, ela vai ser apegada aos objetos dentro de casa, ela vai ser apegada à roupa, ela vai ser apegada a tudo. Então, a gente fica assim, né? Cada caso é um caso, e sempre indicando um processo terapêutico. Mexeu com o psicossomático, a pessoa está muito com o psicossoma exacerbado, ela vai ter que se trabalhar, vai ter que provocar reciclagens para poder se sentir um pouco melhor. Eu ia comentar que eu lembrei da fala da Ana, né, que na condição de terapeuta familiar, ela não teve nenhum caso específico. É interessante a gente pensar, mesmo sendo, né, o depoimento de uma terapeuta, que até que ponto não tem essa cultura da jocosidade em relação à sogra e já não tem essa coisa mais de brincadeira já e de ser menos realidade e mais brincadeira. Pode ser também, né? A gente não sabe.
Eu acho que uma coisa que acaba interferindo aí, normalmente a mulher é mais detalhista que o homem. Então, na hora que os pais vão observar a filha ou o filho com quem está se relacionando, quem observa mais os detalhes da outra pessoa é a mulher. É verdade. Quem implica, quem vai chamar a atenção para esses detalhes, em geral, acaba sendo a mulher. O homem é aquele negócio, até culturalmente a gente falando, né? Não se liga muito nessas coisas, outra coisa. Tá tudo bem, olha, já fica mais na vamos boa. bem. E a mulher já tem essa característica. Então eu acho que isso ajuda a potencializar todos esses pontos assim, puxa, minha sogra, meu marido ou minha mulher é ótima, agora minha sogra, né? Aqui, eu trouxe aqui, eu tirei umas xerox lá do livro do Grinberg, né? Sim. Abraão Grinberg e da esposa dele, Berta Grinberg. Sogras e noras, aprendendo a conviver. Ele fez 327 itens relatando problemas de sogras e noras, e genros e tal. Aí depois ele coloca, aqui eu cheguei até a tentar colocar isso no verbete, mas não foi aceito. Os 6 estágios de desenvolvimento de ouro da sogra e da nora. Né? Os problemas maiores são realmente entre sogra e nora. Sugestões para um melhor convívio entre a sogra e a nora. Então, o livro é muito rico. Tem, assim, muita coisa, né? Ele tem aqui uma outra etapa. Essas sugestões de melhor convívio tem cerca de 43 itens, aconselhamentos. Tá ótimo, Marilza. Uhum. Agora, Marisa, você quer tem perguntar? uma coisa aqui na página 16, na mitologia, o mito de Édipo. Eu estava pensando que essa relação mãe-filho, filho-homem, né, é muito forte. Independente da gente gostar do Freud ou não, de aceitar a psicanálise ou não, isso é uma realidade. Essa relação mãe-filho é muito forte mesmo. E eu estava pensando aqui, no trabalho como terapeuta, eu percebia muitas vezes isso, né? E às vezes até fazer alguma coisa para que a mãe não interferisse na terapia. Porque se deixar, algumas mães, elas entram no papel do terapeuta. Ou, quando o filho volta para casa, elas desmancham aquilo que foi feito na terapia, para não perder esse papel central. Porque essa competição da mãe com outra mulher não é só com a esposa. Sim. Acontece muito com a terapeuta também. Quem é essa pessoa que, de repente, entrou na vida do meu filho, está sendo importante, agora ele está fazendo o que ela diz, né? É complicado isso. Muitas vezes a mãe pede uma sessão para ela, vai lá e discute com a terapeuta e traz uma série de outras informações. Então, esse mito de Édipo, isso aí é real. Isso aí dá um debate, só isso aí dá um debate. Aqui foi colocado... Fica aí o hoje convite para o verbete, né? Verdade. Não, isso aqui foi colocado, o mito de Édipo, e eu havia colocado também o mito de Eletra, né? Porque seria a paixão da filha pelo pai. Mas, hoje em dia, a informação que eu tive é que o mito de Édipo já está englobando o aspecto do mito de Eletra também. Talvez até você tenha uma informação melhor do que essa. Mas eu vejo essa questão desses relacionamentos doentios, que vai cair no síndrome do canguru e outras coisas, seria o processo terapêutico dessas consciências, né? O processo evolutivo mesmo, mas principalmente da terapia cognitiva mesmo, que vai lidar com esses relacionamentos interfamiliares. Ok? Ok. Agora, Marilza, a verbetóloga, parabéns pelo verbete.
Na legislogia, a lei número 12.398, estendendo aos avós o direito à visitação dos netos. Você pode esclarecer a respeito dessa lei? Porque a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. Só vai saber quando a sogra acaba sendo obrigada, por lei, a pagar pensão para o neto, quando o pai não o assumiu como tal. Não, em casos de separação, em casos de viuvez, geralmente quando há uma separação do casal, existe alguns casos em que a mãe, o responsável da criança, não deixa os avós do outro lado, né, ter convivência com as crianças. E essa lei, ela dá o direito da visitação semanal, de férias com os avós, né? Porque a legislação, ela tanto chama os avós à responsabilidade com os netos, mas também lhe dá o direito de ter uma convivência sadia. Já é reconhecido por lei a convivência com os avós ajuda no processo da afetividade das crianças, né? Então, a legislação olha esse lado também. Então, se o genro ou a nora, por algum motivo, não quer deixar os avós participarem da criação, da convivência com essas crianças, eles podem entrar na justiça e pedir essa visitação aos netos, né? Agora, Marilza, na paradoxologia, você pode expandir o paradoxo da nora hoje poder ser sogra amanhã? Eu fui sogra ontem e hoje sou nora. Pariu, vai ser sogra. Não sei, mesmo que a criança, o filho não case ou vai morar junto, vai ter um relacionamento, a pessoa vai estar naquele papel de sogra. E eu acho muito importante ela lembrar disso. Amanhã vou ser sogra. Se eu quero ter filhos, consequentemente, eu vou ser sogra. Isso é consequência da vida, né? E acho que teria que pensar 2 vezes, né, antes de abrir guerra com as famílias, né, dentro da família. Você quer perguntar? Marilza. Oi. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a relação da síndrome do Diógenes e a sogra, porque você citou. Eu fiquei surpresa, porque a gente escuta falar de Diógenes só naquela questão dele sair de lanterna acesa procurando um homem honesto. O Diógenes, a história do Diógenes é meio triste, sabia? Ele ficou velho, ele teve muitas desilusões em família e ele se exilou dos familiares dele e ficou andando na rua, tipo mendigo mesmo. Então, ele juntou muita coisa, ele achava que os cachorros, a ideia de que o cachorro é o melhor amigo do homem vem dele, né? Então, ele vivia nessa condição, ele morreu nessa condição. E, hoje em dia, a pessoa idosa que está abandonada pela família e que fica com essa mania, né? Tem esse distúrbio mental, isso passa a ser uma doença mental, é encarado como uma doença mental, e começa a acumular objetos de forma desordenada, né? Não é fazer coleção, é acúmulo. Ela acumula o lixo, o livro, a comida, acumula... o colecionismo, né? O Tem a questão colecionismo. do isolamento social. O isolamento também, dá né? um isolamento social muito grande, e esse processo psiquiátrico, é um processo psiquiátrico, é chamado de síndrome de Diógenes. O abandono da sogra, do idoso, né? Eu coloquei isso aqui porque até há pouco tempo uma amiga minha teve uma vizinha que a polícia teve que entrar na casa da moça. Ela estava abandonada pela família e teve que entrar na casa dela porque os vizinhos não aguentavam mais o mau cheiro e a sujeira do negócio. É um processo grave que acomete a pessoa idosa. Então, se você tem não uma coisa também paranoide também, né? Não, é doença psiquiatra. É doença um pacote, né? É um pacote disso, é uma síndrome.
Então, o idoso que é abandonado pela família, a sogra, o genro, a filha, o filho, precisam dar uma assistência a esse idoso, sim, para que ele não venha a dar um trabalho maior, né? Que aumenta a chance do desenvolvimento, o abandono familiar, o abandono afetivo. Agora, que foi perguntado nessa tertúlia de hoje sobre a técnica do EV. Na Conscienciologia, que não possui regras, rituais, esse processo que se faz para a realização do EV não seria um ritual? Olha, você pode considerar o ritual, assim, o ritual em geral é uma coisa mais negativa, né, de repetição, relacionada à cerimônia, à religião. Mas se você considerar o ritual como uma repetição, ele tem um lado que seria neutro, que você pode até considerar isso, mas o mais sério do EV, como o próprio nome está dizendo, é uma técnica, né? Então, você pode estabelecer o seu ritual pessoal para fazer a sua técnica, mas ela tem que estar com discernimento, com racionalidade, com boa intenção, com cosmoética. É muito diferente de um ritual qualquer, porque você vai fazer uma repetição daquela técnica para você atingir um estado vibracional que, como a gente próprio colocou aqui, é a pessoa que tem que verificar se ela atingiu o estado vibracional, é a pessoa que tem que verificar se ela está aplicando bem a técnica, se ela tem outra técnica melhor, que ela já desenvolveu, né? Você queria falar isso? Eu queria falar sobre isso. Sim, claro, pode falar. Porque o ritual, o próprio nome diz, né, ele precisa ter uma sequência, sempre aquilo mesmo. E ao passo que, para você fazer o EV, você faz andando, em pé, sentado, dormindo, você faz mentalmente, é um processo intraconsciencial, e você faz em qualquer lugar, você não fica preso a uma única forma. O seu comando mental é que é o mesmo. Talvez ela esteja se referindo, né, Marilza, a MBE colocada, fica em pé. Mas isso é um treino inicial. É um treino, depois que você domina o EV, você faz do jeito que você quiser. Cada um vai desenvolvendo. Aí acabou. Né, acabou a questão do ritualismo, né? Alguém quer falar mais, gente? Vamos lá. Você quer falar ou não? Eu acho que assim, importante lembrar é o seguinte, a questão da técnica, que é a melhor forma que você consegue para executar alguma coisa. Eu acho que isso é o processo da técnica, né? Então, no estado vibracional, cada um, isso daí a gente tem a orientação básica, mas cada um vai desenvolver o seu mecanismo, a sua forma de atingir aquele estado vibracional da melhor maneira possível, né? É diferente de um ritual onde não há sentido, onde não há necessariamente significa a melhor forma de executar alguma coisa. E não é ligar no piloto automático, né, Alexandra? Porque o EV você tem que estar com o seu discernimento, com a sua vontade ali, manobrando as suas energias, né? A partir da sua vontade. E a maioria dos rituais não são bem assim, né? Bom, vamos lá então, gente. Aqui na maniologia... Não, primeiro fobiologia, Marilza, página 16, segunda linha. Sobre a penterofobia. A penterofobia, segundo o Google, é medo da sogra. E o nosso consultor de fobiologia, né? O medo exagerado de sogra. O medo exagerado da sogra. É uma fobia específica. É interessante, eu vi um caso uma vez, já tem muitos anos, que a família inteira tinha uma certa fobia de família de marido ou de nora. Aquele grupo ali não se relacionava bem, estava tudo muito bem, até alguém casar. Casou, eles não tinham mais uma convivência saudável, eles se retraíam, ficavam com medo do relacionamento. Interessante, isso passou. É interessante que essas fobias desse tipo, elas acabam contaminando todo o grupo familiar. Então, é necessário ter lucidez se alguém se identificar nessa situação.
viu? Agora, a maniologia. Você pode comentar mania de sogra e nora se olharem com desconfiança? Sim, eu vim pensando muito nisso hoje, sabe? Porque assim, o que leva a sogra e nora a, de repente, se olharem assim, né? Eu tenho a impressão, é uma impressão, viu, gente? Que a sogra já foi nora. Então, ela já recebeu aquele olhar, assim, indagador, né? E aqui sim vai. E quando ela vai ser sogra, ela vai dar aquele olhar indagador também para a nora. Porque é uma coisa que fica sério. Outra coisa, aí vamos entrar naquela de mulher versus mulher. As mulheres se conhecem melhor, talvez por isso elas têm parapsiquismo, tem mais parapsiquismo que os homens, talvez por isso elas adentram mais as percepções, percebem mais a intencionalidade uma da outra. Possivelmente é isso. Por isso que eu falei lá na pensenologia, para ter cuidado com os pensamentos, com as energias, com as intrusões pensênicas, nos grupos. Isso tudo nos leva a um patamar evolutivo maior, gente. Eu tinha falado sobre o processo de detalhismo das mulheres. Eu não quis falar sobre o processo da manipulação. A mulher normalmente está mais acostumada a manipular os homens. Sim, dá banho, arruma desde criança. Um monte de coisas. E aí, quando entra outra mulher na história, uma vê o processo de manipulação da outra. E o negócio... faz sentido. Eu acho que é isso mesmo. Pega fogo. Não vai dominar o meu território aqui, como não. Como assim, né? Agora, Marilza, na exemplologia, página 17, você pode aprofundar? Exemplologia. Página 17. Nós já falamos assim a questão da sogra imatura, do nível de carências dela, né? Nós tivemos aí um exemplo agora há pouco da pergunta da moça, né? O que ela faz em relação... Isso é um tipo de maturidade, a pergunta que foi feita um pouco atrás, né? Eu acho que aqui, imatura, você poderia colocar igual a ignorância. Ela não se conhece, né? A imaturidade aqui, ela não tem noção da multidimensionalidade, ela não tem noção da responsabilidade dela dentro do grupo kármico, ela é insegura, né? Então, você olhar a sogra imatura de um aspecto de que precisa de assistência, né? Ela vai precisar de assistência do filho, da filha, do genro ou da nora, para que seja levado, no mínimo, para uma terapia cognitiva, para que ela possa se haver melhor e se melhorar dentro desse grupo karma. E a sogra madura é aquela que tem lucidez e que ela sabe a responsabilidade dela dentro do contexto, que ela analisa o contexto e consegue se posicionar. Se ela não pode ajudar, pelo menos prejudicar, ela não prejudica. Né? Agora, tem relação com esse exemplo 2 aí. Na fatologia, página 14, quinta linha, de baixo para cima. Você poderia explicar a mudança de paradigma da sogra, genro e nora poderem fazer a retratação em única vida? Na sua visão, o que entraria em jogo nessa retratação? É a sogra madura, né, Marisa? A sogra madura, já caindo do pé. Ô, Dulce, eu tenho pesquisado muito essa questão do ciclo evolutivo e tenho tentado fazer um esforço, né, para que eu consiga fazer uma liberação nessa vida, né? Conseguir nessa vida. E tenho procurado, eu pessoalmente, tenho procurado me acertar com todo mundo. Com todo o meu grupo kármico familiar, genro, nora, netos, amigos mais próximos. E como é que eu faço isso? Isso é possível numa vida? É possível, se o grupo estiver a fim de fazer isso.
Eu vejo, se cada um fizer seu esforço pessoal em prol para que haja essa libertação, mas essa libertação, essa superação desse ciclo evolutivo, ela precisa ser feita com lucidez e com a proposta de assistir possivelmente alguém que ficar para trás. E sempre, em um grupo, sempre alguém fica. Mas essa certeza interna de que ninguém se perde de ninguém e que eu posso estar liberto desse grupo, mas a minha responsabilidade com ele não termina aqui, eu não vou criar asas e voar, ao contrário, né, o senso de liberdade vai te dar uma responsabilidade maior em cima com o grupo e outros mais. Eu acho possível, sim, a partir de muita autopesquisa, muita reciclagem, né? A Conscienciologia está cheia de ferramentas, de cursos, de técnicas, de professores capacitados a ajudar as pessoas que querem fazer suas reciclagens. E não basta fazer uma reciclagem, você tem que confirmar essa reciclagem, você tem que sedimentar isso e tornar isso um atributo da sua consciência. Tá ótimo. Muito bem, Marisa. Tá bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Assistencial, bastante produtivo, eu acho, o debate, né? Foi muito produtivo. E, pessoal, agradeço aí a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, a equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 32 perguntas online respondidas. Hoje teremos 4 recados. Meracilde Daroit vai falar sobre acoplamentário, Marta Brito sobre curso Visualização Parapsíquica, Terezinha Mello, programa Verbetografia, e Mariano Carneiro sobre Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, PDP de São Paulo. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o acoplamentário. Se você está disposto ou está querendo potencializar ou desenvolver o seu parapsiquismo, venha trabalhar conosco nos dias 28 e 29 de janeiro no acoplamentário. Esse acoplamentário, nós estaremos trabalhando também a temática, além de todos os outros atributos desenvolvidos no laboratório, nós estaremos trabalhando a questão da escrita. Nós temos como epicons nesse acoplamentário Hernani Brito, Dulce Dal. Nós temos 2 diferenciais também para esse acoplamentário. Ele vai ser de 2 dias, ou seja, aquela pessoa que não faz acoplamentário porque na sexta-feira não pode estar conosco, ele vai ser no sábado e no domingo. Somente que no sábado ele estende um pouco o horário à noite. Então, não se perde nada da qualidade do acoplamentário. E o outro diferencial é que o valor, ele é mais acessível. É só vocês ligarem para a recepção do CAEC, falar sobre esse acoplamentário do dia 28 e 29, ou então passar na recepção. O telefone é 45 35 25 26 52. Estejam todos convidados a participar conosco. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Visualização Parapsíquica do professor Mário Oliveira, nos dias 28 e 29 de janeiro, na sede da CIP, no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo expor a versatilidade, as características, as aplicações, os procedimentos e os resultados esperados na técnica da visualização parapsíquica. Aplicações da técnica: ajudar na tomada de decisão, avaliar possíveis prognósticos, captar energias imanentes à distância, examinar contextos energéticos, facilitar contextos energéticos, favorecer o exercício da assistência. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o programa Verbetografia em EAD.
Eis 3 motivos para você participar desse programa. Entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia, promover auto e hetero desassédio mental somático. O programa ele inicia no dia 23 de fevereiro até 18 de maio. As aulas são todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 às 21h30. Nós estamos com desconto também para reciclantes do curso e grupos fechados, de 15 ou mais interessados, com desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Maiores informações, contato@enciclosapiens.org, ou então as inscrições na recepção do CAEC. Telefone 45 3525 2652. Todos sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou convidando para o curso Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, que seria o PDP, que vai ser realizado lá em São Paulo. O PDP é um curso que tem 90% de prática e 10% de teoria. O PDP ele é dividido em 6 módulos, sendo que o primeiro módulo será o estado vibracional, e ele será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro. O PDP ele também acontece a cada 2 meses, afinal ele é composto de 6 módulos. Então o segundo módulo vai ser o Autodefesa Energética, que será no dia 29 e 30 de abril. E assim sucessivamente. Para quem tem interesse na realização do PDP, é fundamental ter o pré-requisito do ECP2. E quem tem interesse, entre em contato com a gente no 11 3287 9705. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete sobre grinvexologia, pela especialidade da invexologia. A verbetógrafa, professora Ibis Lourenço. Obrigada pela participação de todos. Até amanhã. Olá, eu sou Alexander Steiner, epicentro consciencial da dinâmica parapsíquica e energossomática, que acontece domingos às 18h30 no Salão das Dinâmicas do CAEC. Venha desenvolver seu parapsiquismo através de exercícios práticos que simulam o cotidiano, fazer auto e heteroavaliação holochacral e tirar suas dúvidas com os monitores durante o próprio campo.
Estou aqui para falar da DIP, Dinâmica Interassistencial Paracirúrgica. É uma atividade semanal assistencial que visa a recomposição holossomática das consciências assistidas, através da instalação de campo bioenergético, cujo matripensene é a cirurgia invisível. Se você quer qualificar a sua ectoplasmia, venha participar da DIP conosco, agora no discernimento. Até lá! Você sabia que agora o IIPC também está em EAD? Sim, tudo que você precisava em termos de comodidade e praticidade, agora você tem. Nós já temos um curso disponível para que você o acesse e com este curso você terá acesso a uma plataforma com quase 500 páginas em material teórico. Tudo que você precisa em organização do seu próprio tempo e praticidade, você pode encontrar em nosso site. Se você quiser saber mais informações, acesse www.iipc.org. Obrigada. A dinâmica parapsíquica da